Boa noite a todos. Hoje entrando pontualmente, 8 horas, vamos começar então a nossa terceira palestra do Retiro Jesus Cristo, nossa única esperança. Meu nome é Andréia Cordeiro, sou guia das oficinas de oração e vida, coordenação local Sorocaba, ANB 14. É um grande prazer ter vocês aqui. Então, já estão com seus cadernos espirituais na mão, caneta, óculos, tudo que tá lá na listinha da Patachoca? Muito bem. Então, vamos começar. Hoje o tema da nossa terceira palestra é Jesus desaparecido. Jesus desaparecido. Vamos lá. Eu tô falando 2 vezes e devagar porque ontem eu vi nos comentários que às vezes eu tava falando e não tava dando tempo de vocês anotarem, tá bom? Bem, então comecemos. Nós não temos uma documentação histórica sobre a data do nascimento de Jesus. Não sabemos com que idade exata ele iniciou a sua tarefa evangelizadora, e muito menos a data de sua paixão e morte. É difícil traçar o itinerário de atividades evangelizadoras de Jesus e situar os lugares geográficos por onde ele passou. Em suma, não podemos oferecer uma biografia documentada, historicamente convincente, sobre Jesus de Nazaré. Fora dos evangelhos, nós pouco sabemos de Jesus. O historiador Flávio Joséfo, ele escreveu muitas páginas sobre João Batista. Sobre Jesus, nada. Estranho silêncio. Pelas fontes históricas não cristãs, Jesus é uma figura historicamente irrelevante, um verdadeiro desconhecido, um desaparecido. O mesmo historiador, ele deu nomes a 400 povoados da Galileia. O nome de Nazaré não aparece. E não nos esqueçamos que o nome de Jesus é Jesus de Nazaré, né? Todo mundo conhecia Jesus como Jesus de Nazaré. Impressiona a figura de um Jesus totalmente despojado de todo o relevo histórico, sendo como era o nome da história. Sobre os 30 anos do jovem Jesus, lá em Nazaré, os evangelistas, eles não nos informam absolutamente nada, salvo aquela cena do templo que Jesus tinha 12 anos. Então, tudo havia sido sepultado em silêncio. Ele fez do silêncio a sua música e da solidão a sua morada. Durante aqueles anos, foi de tal maneira um qualquer, entre aspas, naquela aldeia, que ele pegou de surpresa, completamente pego de surpresa, todas aquelas pessoas que moravam em volta dele e os seus parentes. Então, quando um dia ele se afasta e começa a falar e a atuar, veio aquela grande pergunta de todas essas pessoas: mas não é este o filho do carpinteiro? Então, foi como qualquer vizinho circunscrito em um povo, numa aldeia irrelevante, sem sair dos pequenos problemas cotidianos, implicado, gente, naquelas típicas intrigas da vizinhança, sem auréola de santidade, sem gestos heróicos, sem levantar a cabeça de seus compatriotas, acima de seus compatriotas, simplesmente como alguém que não é notícia para ninguém. A gente fica mudo, sem saber o que dizer, nem para onde olhar, com esse silêncio e desaparecimento de Jesus. Então, sendo como era, imagem visível de Deus invisível, princípio e fim do universo, anterior a tudo,
e primeiro em tudo, no entanto, se perdeu nos abismos do anonimato, convertendo-se no grande desconhecido, o grande desaparecido. Nós temos que prestar muita atenção hoje na história de Jesus, porque nós não queremos seguir as pegadas de Jesus, que a gente falou lá na primeira palestra, então nós temos que prestar muita atenção nos detalhes. Por que a gente tem que prestar atenção na história de Jesus? Porque a gente tem que fazer o mesmo que ele. Vejam bem, Jesus foi um trabalhador manual, um homem que se dedicou ao trabalho da construção. Sabia calcular as medidas, as dimensões e o valor das coisas. Em uma palavra, um homem do povo. Foi um homem que sabia dos problemas do seu povo. E esse povo, com seus problemas, lhe conferiu uma personalidade peculiar, pela sua maneira de ser e atuar e falar. Bem, Jesus era um homem convicto da sua missão no mundo. Ele tinha uma meta muito clara. Ele dizia em João 4, versículo 34, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que me enviou para realizar sua obra. E por ser convicto disso, ele enfrentou, gente, toda a série de obstáculos, desafios, incompreensões, enfim, Jesus teve uma vida muito dura. Porém, nem por isso, ou talvez até por tudo isso, ele nunca tenha deixado de amar, compreender e perdoar a todos. Vamos parar um pouquinho aqui e nos perguntar: será que quando acontece alguma coisa contrária na nossa vida, que nos deixa triste, será que a gente, por alguns momentos, a gente deixa de amar, compreender o outro, deixa de perdoar porque estamos amargos? Vamos aprender então com Jesus? Nada do que ele passou mudou o que ele sentia. Puro amor, compreensão e perdão. Um exemplo decisivo desse estilo de Jesus foi o relato que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, de 3 a 11. João 8, de 3 a 11. Quando os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, disseram para ele: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E como eles insistiam, ele se ergueu e disse: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E eles foram saindo, se retirando, um a um. Jesus então se ergueu e, vendo ali apenas aquela mulher, perguntou a ela: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Entretanto, Jesus, gente, não tinha pecado. E por que então ele não atirou a pedra? Então, vamos à resposta. Porque ele amava muito. E quem ama, gente, não atira pedras em ninguém. Então eu te pergunto: e nós? Amamos como Jesus amou? Será que nós buscamos ter o mesmo estilo de Jesus? Ou será que a gente sempre sai com um saquinho de pedras no bolso para ver se de repente a gente precisa responder para alguém, né? Alguém tirou a gente do sério e aí a gente responde
de forma agressiva. Então, vamos também aprender com Jesus isso. Deixar nossas pedrinhas em casa e não atirar em ninguém, não é? Então, vamos pegar, por favor, o canto no livro de cantos, quem tem? Canto 66, Te Amarei, Senhor. Busquem, por favor, o canto 66 do livrinho de cantos. Pegaram? Podemos começar? Sempre os cantos em forma de oração. Comecemos então. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro paz, a paz e a alegria bem perto de ti. Muito bem. Então, desaparecer é um verbo frequentemente invocado aqui entre nós, os guias das oficinas Geração e Vida, na nossa espiritualidade. E eu creio também que deva ser um anseio de todos nós, mesmo que não sejam guias das oficinas, já que nós estamos querendo copiar e trilhar os passos de Jesus. No entanto, algumas vezes é um verbo mal entendido o desaparecer. Ele é mal interpretado. Em suma, ela é uma palavra muito equívoca. Então, nós vamos começar hoje por esclarecer de uma vez por todas o que não é desaparecer. Tem gente que se confunde. Então, atenção. Não é desaparecer esconder-se, não fazer nada, não atuar publicamente, não comparecer, que ninguém me veja, tudo isso não é desaparecer. Para compreender bem o sentido do verbo desaparecer, nós vamos contemplar a figura de Jesus. Aí sim nós vamos aprender o que é desaparecer. Por um lado, é o anonimato de Jesus em seus 30 anos desaparecer.
Ninguém sabia quem ele era. Ele se escondeu zelosamente, mas o resplendor dele é o que ele escondeu. Ele escondeu a sua divindade. Não deixou escapar obstinadamente nem o menor fulgor do seu ser divino. Foi um entre tantas pessoas e um qualquer. Como se fosse uma pessoa que não queria ser notícia para ninguém. Desaparecido. Durante a sua etapa pública, de tal maneira ele submeteu toda a sua vida a uma atividade tão vertiginosa que às vezes ele não tinha tempo nem para comer e nem para dormir. De tanto que ele só queria fazer o bem às pessoas. Durante então essa etapa ele fez prodígios incríveis, falou maravilhas, mas Jesus se preocupava muito. Por quê? Porque existia, gente, o perigo de roubar a glória do seu próprio Pai. Então, para ele, somente Deus é que deveria receber essa glória. Então, aí mesmo, Jesus já começou a ficar obcecado por desaparecer. E dizia a todas as pessoas para quem ele fazia o bem e fazia os milagres: não digam a ninguém. Outra vez, não digam a ninguém. Mas o que era esse não digam a ninguém? Não digam a ninguém que Jesus fez o milagre, mas sim que Deus fez o milagre. Não queria de jeito nenhum roubar a glória do Pai. Na hora então de fazer o bem, ali estava Jesus no primeiro posto. Porém, na hora de receber os aplausos, desaparecido. Vamos fazer uma pausa aqui? Será que quando a gente faz o bem, a gente fica esperando os aplausos? Vamos começar a pensar. Como está sendo a nossa atitude quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente faz a caridade? Será que quando a gente escuta alguém, a gente tem que contar para o mundo que a gente ficou horas no telefone acolhendo aquele amigo? Não. Nosso coração tem que fazer tudo em segredo e oferecer tudo para o Pai, como Jesus fazia. Assim, então, foi desaparecer. Então, Jesus não fez referência à sua atuação exterior. Então, vamos aprender e escrevam aí no seu caderninho essa frase que está aqui. O que é, então, desaparecer, gente? Desaparecer, escrevam aí, é passar o mais despercebido possível, viver na penumbra da glória, escondido no silêncio, no momento do aplauso. Tá bem? Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem, porque eu vi que algumas pessoas pediram para eu esperar um pouquinho para vocês anotarem, tá bem? Mas depois também vocês podem ver o vídeo novamente, mas vamos dar um tempinho. Então, desaparecer é passar o mais desapercebido possível, viver na penumbra da glória, escondido no silêncio, no momento do aplauso. Como dizia o escritor indiano Tagore, ele dizia o seguinte: a noite abre as flores em segredo e deixa que o dia receba os agradecimentos. Essa frase nos diz muita coisa. A gente já podia ficar aqui um tempão pensando nela. Então, desaparecer é passar o mais desapercebido e viver nessa penumbra, tá bem? Ao final, o decisivo, gente, prestem muita atenção nisso. O decisivo, gente, não é a ação, mas sim a intenção. O que me leva a tomar aquela atitude. Então, se a nossa intenção é reta, a ação é pura. Vamos pensar, se eu fiz aquilo de verdade, sem querer nada em troca, então a minha intenção é reta, portanto, a minha ação vai ser pura. Então, a gente tem que ficar se fazendo
essa pergunta. E assim a gente usa o que a gente aprendeu lá no primeiro retiro virtual. Lembra que a gente tem que estar acordado, desperto? É nesse momento. Eu tenho que estar me perguntando qual é a minha verdadeira intenção de fazer aquilo para o outro. Tem que ser uma intenção muito reta para que a minha ação seja pura. Então, nós devemos nos lembrar sempre, escrevam aí, que o mistério das nossas atitudes, escrevam aí, o mistério, devemos nos lembrar sempre que o mistério das nossas atitudes se decide no mundo das motivações. Sempre ir em busca, quando eu for fazer alguma coisa, me perguntar, de verdade, lá no fundo do meu coração, o que é que eu quero com aquilo, tá bem? Bem, portanto, então, a questão é uma só. Escrevam aí isso também, muito importante. Que Deus seja a motivação suprema e única de quanto eu diga ou faça. Vamos repetir? Que a questão é uma só. Que Deus seja a motivação suprema e única de quanto eu diga ou faça. Bem, em suma, desaparecer é desapropriar-se, ser humilde. Então, nós precisamos pensar muito no que é esse desapropriar-se e ser humilde. Vejam bem, gente, a gente tem uma tendência a falar sempre das coisas como sendo nossas. Então, a minha vida, a minha casa, o meu carro, o meu tudo. A gente usa o pronome possessivo, como que as coisas sejam de verdade aderidas a gente. E a gente aprendeu ontem que Jesus era livre porque ele não tinha nada, não só de coisas. E a gente tem que aprender com ele. Não ter uma ideia fixa do nosso projeto, a minha vontade é que vale, a do outro não vale nada. A gente tem que saber exatamente aprender com Jesus, né? Quando nós brigamos com alguém, é porque a gente já se fechou, a gente não quer ouvir o outro. A gente se apropria do que nesse momento? Da nossa ideia. Então, prestem atenção. A gente pode se apropriar de ideias, de coisas e até de pessoas, tá? Então, vamos começar a prestar atenção. Nada é nosso. Nada é nosso. Ninguém é da gente também. Então, vamos prestar atenção nisso que Jesus está ensinando para nós, pessoal, para a gente ser mais feliz, mais livres, porque quanto mais apropriação, mais briga a gente vai ter para defender essas coisas. Então, solte tudo, não fique preso a nada, tá bem? Nada. Então, não fique grudado em ideias e fazendo com que a sua ideia seja a que prevalece numa conversa. Dialogue. É isso que Jesus quer, que a gente desaproprie. Então, desaparecer é desapropriar-se e ser humilde. Vamos terminar essa belíssima palestra com a oração A Graça da Humildade. Eu vou colocar essa oração lá no Tempo Forte. Por quê? Porque eu quero que vocês de verdade meditem sobre isso no Tempo Forte, sobre todas essas palavras que estão nessa belíssima oração. Quem tem o livro Encontro, me acompanhe, por favor. A Graça da Humildade. Eu peço desculpa a vocês se tiver algum slide dessa oração fora de ordem, tá bem? Porque na última hora eu vi que algum saiu fora do lugar. Então, mas lá no feed de notícias eu vou colocar ela certinha, tá bom? É porque ela é muito longa. Então, vamos nos concentrar. Eu vou fazer algumas pausas nessa oração e eu quero que vocês pensem, meditem,
Como tá aí dentro de vocês essa busca pela humildade, tá bem? Logicamente vocês e eu, porque eu faço com vocês. Então comecemos. Senhor Jesus, manso e humilde, desde o pó me sobe e me domina esta sede insaciável de estima, esta necessidade imperiosa de que todos me queiram bem. Meu coração está cheio de delírios impossíveis, preciso de redenção. Misericórdia, meu Deus. Não consigo perdoar, o rancor me queima, as críticas me ferem, os fracassos me afundam, as rivalidades me assustam. Fiquemos um pouquinho aí. Meu coração é soberbo, dá-me a graça da humildade, meu Senhor, manso e humilde de coração. Não sei de onde me vem, estes desejos loucos de impor a minha vontade, de eliminar o rival, de dar rédeas à vingança. Faço o que não quero. Tem piedade, Senhor, e dá-me a graça da humildade. Grossas correntes prendem meu coração. Este coração lança raízes, submete e se apropria de tudo o que sou e faço, de tudo que me rodeia. E dessas apropriações vem-me tanto susto e tanto medo. Infeliz de mim, proprietário de mim mesmo. Quem vai romper minhas cadeias? Tua graça, meu Senhor, pobre e humilde. Dá-me a graça da humildade, a graça de perdoar de coração. A graça de aceitar a crítica e a contradição, ou ao menos de duvidar de mim mesmo quando me corrigirem. Dá-me a graça de fazer tranquilamente a minha autocrítica. Dá-me a graça de me manter sereno nos desprezos, esquecimentos e indiferenças, de sentir-me verdadeiramente feliz no anonimato, de não fomentar autossatisfações nos sentimentos, palavras e atos. Abre, Senhor, espaços livres dentro de mim, para que os possas ocupar, tu e meus irmãos. Por fim, meu Senhor Jesus Cristo, dá-me a graça de ir adquirindo paulatinamente um coração desprendido e vazio como o teu. Um coração manso, paciente e benigno. Cristo Jesus, manso e humilde de coração, faze meu coração semelhante ao teu. Assim seja. Muito bem, terminamos por aqui a nossa palestra de hoje. Então, que vocês tenham uma noite tranquila, com bons sonhos. Amanhã nós nos encontramos aqui às 8 horas para a quarta palestra do nosso Retiro Jesus Cristo. Fiquem atentos que eu vou colocar hoje mais cedo
o nosso tempo forte de amanhã, tá bem? Amanhã nos encontramos aqui então. Fiquem com Deus, um beijo e degustem o caramelo.